Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2017. Que horas são, Bruno? Agora são Exatamente. 16h59, horário de Brasília. 16h59:00. Então tá bom. No Sem Censuras de hoje, nós vamos falar de felicidade, vamos falar de doação de sangue, falar da cura gay e também de música. E os nossos convidados são a Duda Baraque, que é cantora, que faz parte do grupo Primavera nos Dentes e que está com CD, está lançando CD, né? Que é uma releitura dos Secos e Molhados. Isso. É um projeto em homenagem, assim, né? Apesar da gente ter trazido um pouco pra gente. De alguns anos de diferença. Foi um F5, assim, de tudo que aconteceu na música e também a pertinência da obra ainda hoje, dessas canções, o quanto elas ainda são úteis pra gente cultural, politicamente. E ficou muito bacana. A gente vai ouvir até um pedacinho. Estamos com o Otmar Safier, que é presidente da Associação Provita. E ele vai nos explicar como é que funciona esse sistema lançado agora, né? Lançado agora em dezembro. Muito bacana, de MSN, onde todo mundo que é doador, todo mundo que foi doador, vai ser avisado de que a sua doação naquele momento está acabando de salvar uma vida. Olha que bacana. Bacana. Muito bacana. Prazer em tê-la aqui. Obrigado. Estamos com Maria Tereza Maldonado, que é psicóloga, 757 livros publicados. Não exagera, Vera. 41. Ai, viu? Não exagera, só 41. E ela está lançando o livro Construindo a Felicidade, a ciência de ser feliz no dia a dia. E ela diz que ser feliz é uma decisão pessoal. Ser infeliz também é uma decisão pessoal. Isso mesmo. E estamos com Pedro Paulo de Bicalho, que é diretor do Conselho Federal de Psicologia. Ele vem nos falar sobre a chamada cura gay. Na verdade, não é sobre a cura gay, é sobre a decisão liminar que permitiu técnicas para reorientação sexual condenadas pelo Conselho, sobretudo na medida que a OMS, em 1990, né? 1990. Diz que, olha, fora com essa história de homossexualidade, doença, desvio, etc. Enfim, a gente vai conversar. Bruno, diga para mim e para os nossos telespectadores como a gente faz. Claro, com o maior prazer. Boa tarde a todo mundo. Muito boa tarde ao senhor, à senhora, a você que está em casa. Para participar, Vera, Twitter, Instagram, Facebook, rede social que você quiser, entra lá, manda uma mensagem pra gente, usa a hashtag sem censura, que ela cai aqui, eu passo para os nossos convidados. É facinho, facinho. Maravilha. Eu tô achando que você e a Camila estão usando o azul para combinar com o painel. Ontem a Camila estava de azul, estava bem bacana. Hoje você está de azul de novo. Azul e vermelho também fica bom. Fica bom, é verdade. Existe todo esse problema aqui, das cores, entendeu? Porque a gente tem um cenário multicolorido, a gente não pode ficar inventando muito, né? Olha aí, Duda tá de azul A também. Duda tá combinando. Não, tá todo mundo combinando com o cenário. Ficou legal. Vamos lá, Duda. Conta, o que você prefere? Que a gente pôs um pouquinho... Tem um videozinho. Emília, será que já está pronto para a gente passar? Aí a gente passar o videozinho que tem uma... Então vamos conversar um pouquinho com ela primeiro. De quem foi essa ideia de fazer uma releitura dos Secos e Molhados? Então, a iniciativa desse projeto foi do Charles Gavan. Ele estava parado desde 2010, quando ele saiu dos Titãs, sem tocar. Queria voltar a tocar e parou para refletir que repertório seria fundamental para ele, assim. Tipo, ele falou, não vou tocar Titãs, não vou ser cover de mim mesmo. E aí parou para pensar e se deu conta que Secos e Molhados foi a coisa mais importante da história da vida dele, da história musical dele, assim. E aí ele me procurou, fim de 2015, com essa ideia. Chamou o Paulo Rafael também, que é o guitarrista. E aí a gente começou a se encontrar. De início ele tinha uma urgência de voltar para o palco, queria tocar as músicas, os arranjos originais mesmo. Mas eu e Paulo, a gente falou, não... Porque, assim, é um repertório que é muito consagrado já. Eu posso imaginar, né? Vocês ouvindo, eu acho que não rola. Não, assim, porque você ouve o disco, ainda soa muito atual, mas se você for reproduzir aqueles arranjos, já não é, assim. Acho que a nossa forma de se expressar hoje já tem 40 anos de música aí, um monte de coisa que a gente foi absorvendo e... Com certeza, né? Com certeza. Apesar da obra ser muito atual, que é aquilo que eu tô Pois mas ela é atual se você ouve, mas não se você resolve reproduz, fazer. Exatamente. Então, eu acho que agora a gente pode ouvir só, é uma amostragem pequenininha. Vamos lá, Emília, passa aí pra gente ouvir.
Tá curtindo demais, né? Dá vontade de ficar. Mas quem mandou você não trazer a banda? Pois é, a banda não tinha disponibilidade para vir hoje. Na verdade, a banda são vocês, quer dizer, Somos mas cinco. são cinco. O muita Charles gente. chamou eu e Paulo, daí eu trouxe o Felipe Pacheco para tocar violino. E o Paulo trouxe o Pedro Coelho para tocar baixo. Bacana. E aí a gente foi junto, experimentando, tentando reconstruir os arranjos, assim, dar uma cara mais contemporânea pro som. Usando as canções que são totalmente... Podiam ter sido feitas semana passada, né? E a gente pode... É fácil de ver, porque está em streaming, está na internet, é só ir lá e ouvir direto. Isso. E você nunca vai ficar rica. Não sei, isso está difícil. Não dessa forma, né? Não, é rica de felicidade. Isso, Duda, é isso que a gente precisa. É outra no coisa. fundo. Vamos lá, então me conta como é que vai ser também esse show que tem amanhã no Baden Powell, que vocês vão fazer. Sim. Que é uma outra coisa, É mas outra a gente coisa. já fala. Isso é a minha carreira solo, né? Eu tenho um pouco de perigo com essa palavra, mas é um show coletivo, são vários artistas novos, independentes da cena contemporânea aqui do Rio, que vão mostrar suas músicas autorais, assim. Eu estou começando a compor agora. Então, cada um vai mostrar 2 ou 3 músicas. Alguns vão tocar algumas juntas. Mas tem um formato meio criativo, né? Quer dizer, Sim, show game, que é um lance que, assim, cada um mandou 4 opções de música e aí na hora vai ser sorteado que música você vai tocar. Então, na verdade, eu não sei o que eu vou cantar. Na hora eu vou descobrir, assim, tem algumas coisas de interação, de um tocar com o outro. Tudo isso vai ser sorteado pela plateia na hora do show. E é isso é uma loucura. Eu nunca fiz um negócio desse. Bacana, né? Não, mas tem a ver com você, porque como você é uma pessoa ousada... Vamos lá, conta a história da sua vida, porque e é verdade. Quer dizer, você estava em Porto Alegre, você veio para o Rio de Janeiro com 18 anos, quer dizer, você está com um pouco mais do que isso e já é uma profissional. Quer dizer, isso graças à sua coragem e ousadia. E o meu signo de virgem, né? Que me faz ser freak, assim, eu mergulho no negócio, eu vou até... E é isso, sou muito movida a desafio também, então... Você sempre gostou de música, sempre cantou? Eu sempre gostei de música, mas eu nunca tive músico na família e nem uma relação muito estreita com a música. Na verdade, eu sempre cantei no chuveiro. E aí, quando eu fiz uns 15, 16 anos, eu acho que eu comecei a tomar consciência de que eu queria buscar meu caminho da felicidade e de que a única estrada para isso é a coragem, assim. Então, eu acho que eu falei, bom, eu gosto de cantar, eu vou tentar, vou me experimentar. E comecei a cantar em bares, em grupos vocais, isso lá em Porto Alegre ainda. Tá. E fui tateando no escuro, assim. Depois que eu mudei para o Rio, que aí começou a ficar mais sério. Você veio sozinha para cá? Não, vim com a minha família. Tá bom. E aí começou a ficar mais sério o negócio, porque eu comecei a conhecer um monte de gente que estava compondo, fazendo som autoral. Aí comecei a fazer festivais. E aí que eu acho que eu fui entendendo para onde eu queria ir, o que eu, como artista, queria dizer, queria propor, sabe? Aí você foi para a Unirio? Eu fiz a Unirio. Eu fiz alguns semestres. O que será depois... que quer dizer isso? Porque assim, eu fazia 4 matérias por semestre, depois trancava. Você conseguiu se formar? Não, porque aí eu comecei a fazer festival, depois gravei meu disco. Eu fico preocupadíssima com esse pessoal jovem que vai para a carreira artística, não se forma, eles não vão poder ser ministro da cultura. É verdade. O Gil é formado, Isso me preocupa. Quem? O Gil? Ele é formado em administração de empresas. Entendeu? E não é que eu ache que tem que ser formado, Sim. mas Não, não mas ser formado atrapalha mais do que ser formado, né? Sim. Volta, acaba. Então, eu acho que tem um lance meio de um tabu em cima dessa coisa de se formar, assim, mas... Acaba tendo, sim. Acaba tendo mais preconceito do que você pensa que é. E é preconceito. Não custa nada, é só ir lá. É uma coisa caretinha. Custa tempo, né? Tempo é tão caro hoje em dia. Pois Enfim, mas a gente também vai aprender com a Tereza que a gente compra tempo. Então me ensina, estou precisando, vendo? Troco por todos os meus dentes, tempo. Nossa, não. Mas aí, aqui você está com... Aí você teve um projeto que você fez o primeiro disco. Isso, 2015, lancei. E deu muito certinho, né? Foi legal, foi bem legal, assim. Foi um disco que eu pude fazer de uma forma bem honesta, assim, porque eu não tinha gravadora, não tinha nenhuma expectativa de ninguém, me juntei com uma galera que tinha uma busca parecida com a minha e tinha juntado uma grana que eu tinha feito em festival
Então eu podia fazer do jeito que eu queria, exatamente, sem fazer nenhuma concessão artística, nem estética, nem nada, assim. E aí só que eu achei que eu estava indo para um lugar meio maluco, assim, achei que pouca gente ia entender o que eu estava propondo. Não sei se muita gente entendeu, mas foi super bem recebido pela crítica. E devagarinho eu tô construindo, assim, um pezinho atrás do outro. Mas é assim mesmo que faz, né? É. E aí depois já veio Primavera, que já é diferente, né? Uma proposta que não partiu de mim, que eu incorporei. É claro que você acaba trazendo muito da sua personalidade, da sua visão de mundo e tudo mais. Mas é diferente, também é uma responsabilidade muito grande. Mas na verdade foi uma concepção dele que vocês abraçaram. Exatamente. E deu muito certo. Eu acho que o que ele estava procurando, vocês conseguiram dar a ele. Sim, né? eu acho que é essa coisa nova, é um tipo de musicalidade que deu uma mexida ali. Ficou muito bonito. O Rosa de Hiroshima, no final, ficou muito bonito. Quer dizer, as músicas mais... Mas o Patrão Nosso Cada Dia, foi um xodó para mim. Eu adorei. Então, eu acho que é uma das preferidas mesmo do disco. A galera gosta muito dela. E agora, é uma música que eu... Assim, desculpa te interromper. Mas eu não tenho muito isso. Agora eu me emocionei, chorei cantando, chorei ouvindo. E eu nunca me emociono me ouvindo, assim. Então eu acho que ela tem um negócio Não é? diferente. Ela tem uma coisa bacana. E outra coisa, o que você ouvia quando você tinha 13 anos? Porque o Charles Gavin a gente já sabe que ele via Secos e Molhados. Cara, 13 anos foi a época que meu passado me condena. Eu ouvia, quer dizer... Gente, todo mundo ouvia trilha de novela, não ouvia? Sim, claro. 13 anos, enfim, você gosta, vai. Não precisa se comprometer. Até hoje eu tenho super respeito. Pagode, eu ouvia muito pagode. É bom. Muito, é bom. Mas depois que veio a coisa da MPB e do rock, assim... Gente, nós aqui adoramos pagode. Não, eu gosto também. Mas não tem nada a ver com o que eu faço. Mas tudo bem também, né? Não precisa ter nada a ver com isso. Não. Garanto a você que o Pedro Paulo Bicalho vai falar muito mais de preconceito do que metade do que você está mexendo aí. Com Primavera nos Dentes. Primavera nos Dentes. Aliás, o título é muito bom também. É nome de uma música do primeiro LP. Maravilha. Aconselhamos vocês todos a ouvir o CD, que aliás é um LP. É um LP. Saiu pela Deck Disc, que é a gravadora onde a gente fez o disco, com produção do Rafael Ramos. E agora saiu em CD também. A partir do mês de dezembro já vai estar nas lojas em CD. Maravilha. Parabéns. Pedro Paulo de Bicalho. Começa tudo em 1990, quando a OMS diz: não se preocupe, a homossexualidade não é doença. Trata de doença, exatamente. E 9 anos depois, em 1999, o Conselho Federal de Psicologia do Brasil, de uma forma pioneira, né, porque até então nenhum outro país tinha uma resolução como a nossa, afirmou não somente aquilo que a OMS já tinha dito, que não se trata de patologia, mas disse mais, não se trata também de desvio. E por isso, desde 1999, ou seja, há quase 19 anos, no Brasil, é proibido que psicólogos, ao atenderem pessoas que chegam até nós por conta de questões relacionadas à orientação sexual, entendam a homossexualidade como algo a ser reorientado ou como algo a ser curado. E é bom lembrar que hoje existem outros 2 países no mundo que possuem uma resolução parecida com essa, e eles foram inspirados na nossa resolução, que são Equador e Malta. Legal. São 2 países que os seus conselhos de psicologia também proíbem de uma forma bastante contundente a prática da reorientação ou a prática da cura daquilo que não é doença nem desvio. Ou seja, seus membros estão formalmente proibidos de fazer esse tipo de proposta terapêutica. E essa é a grande questão que se coloca neste momento. Antes disso, eu quero saber uma coisa. Os conselhos federais de psicologia, como os conselhos de medicina, etc., eles podem ter essa interferência do judiciário? Ou seja, o judiciário pode chegar e modificar ou estabelecer parâmetros diferentes do que aquilo que foi estabelecido pelos próprios pares? Essa é uma primeira grande questão, né? Porque a resolução 0199 trata-se de uma resolução técnica. Isso. Né? E como uma resolução técnica, ela afirma os limites éticos do trabalho de psicólogas e psicólogos. E nós entendemos que, por sermos uma profissão regulamentada, e somos há 55 anos, no dia 27 de agosto de 62, o então presidente João Goulart assinou a regulamentação da psicologia no Brasil e, a partir de então, nós passamos a ter autonomia para construir os nossos limites éticos.
uma interferência como essa do judiciário numa resolução da psicologia coloca em questão não somente a matéria que está sendo colocada, mas principalmente a capacidade dos conselhos terem autonomia de se regulamentarem. Afinal de contas, ser regulamentado significa isso, ter autonomia para dizer o que significa eticamente os limites de uma profissão. Bom, dado essa primeira tomada de posição, vamos à segunda, que é entender que liminar foi essa no dia 15 de setembro de 2017. Ou seja, agora. completará 3 meses daqui a 2 dias. Né? Quem propôs e foi decidido o quê? 23 psicólogas e psicólogos, são 21 psicólogas e 2 psicólogos, entraram com um processo judicial no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Aliás, é bom lembrar que é a terceira vez que isso acontece. Né? As outras 2 vezes foram no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, Rio de Janeiro, e a segunda vez no próprio Primeira Região, em Brasília, e as 2 vezes os processos eles foram indeferidos. Nessa terceira vez, né, o que já coloca uma questão, porque isso já foi matéria discutida no próprio judiciário, né, mas dessa vez o juiz que estava analisando o caso, ele concedeu uma liminar. E esse talvez seja o maior escândalo da história, porque conceder uma liminar significa que o assunto não foi devidamente discutido, né? Porque não foi uma decisão ao final de um processo, foi uma decisão liminar, né? Foi algo que se colocou em regime de urgência. E nessa época, né, ou seja, a partir do dia 15 de setembro de 2017, esse assunto, né, o assunto que foi denominado cura gay, né, ele durante 3 dias foi o assunto mais comentado do mundo. Durante 3 dias que sucederam essa decisão liminar, aliás, nesses 3 dias o Sem Censura, inclusive, tratou desse assunto, eu mesmo vim aqui. Então, assim, um assunto que se torna polêmica mundial. Essa polêmica mundial se coloca como a maior polêmica durante 3 dias no mundo, já dá algumas pistas de que esse não pode ser um assunto decidido como uma liminar. Um assunto de tamanha complexidade e um assunto que mobiliza a sociedade deste jeito, não pode ser um assunto tratado da maneira como esse juiz, nesse Tribunal Regional Federal, ele usou. Então, o Conselho Federal de Psicologia entrou com um agravo de instrumento e estamos ansiosamente aguardando a decisão da desembargadora, que nesse momento está cuidando desse assunto, com fins de cassar essa liminar que descaracterizou a nossa resolução. E esse é mais um grande equívoco, né? Esses 23 psicólogos, né? São psicólogos reconhecidos pelo Conselho? São psicólogos, né, reconhecidos pelo Conselho, que são muito ligados a alguns fundamentalismos, né? E por esse motivo desconsideraram a resolução do próprio Conselho Federal de Psicologia e, é bom lembrar, não procuraram os meios cabíveis para isso, né? A psicologia brasileira, a cada 3 anos, se reúne nos Congressos Nacionais da Psicologia. Ali é o momento em que psicólogos e psicólogas podem discordar das nossas resoluções, mas esses psicólogos jamais participaram dos Congressos Nacionais da Psicologia e procuraram um caminho, um atalho, né? Que foi via judicial para tornar essa resolução cassada, né? Esse juiz não cassou a resolução ela é mantida, né, seu teor. Eu vi a nota dele. Porém, ele diz que mantemos a resolução, porém, né? Porém, exatamente. Porém, o Conselho Federal de Psicologia deve interpretá-la de modo a não proibir as chamadas terapias de reorientação. Isso está textualmente dito na liminar, o que coloca, inclusive, um problema semântico, né? Eu gostaria de saber de que maneira eu leio uma resolução que afirma que a homossexualidade não é patologia nem desvio, e apesar de ler desta forma, eu preciso interpretá-la de modo a ser possível nesse país as chamadas terapias de reorientação. Então, temos um problema, inclusive, de interpretação. Tenho dificuldade de, ao ler esta resolução, interpretá-la de modo a entender que nós devemos conceder as chamadas terapias de reorientação como algo eticamente possível no Brasil. Quando é que nós vamos julgar isso? Quando é que a desembargadora que vai julgar o caso volta de férias, não é isso? Ela já voltou, né? Ela voltou há pouquíssimo tempo e nós estamos esperando nos próximos dias, estamos esperando o mais rápido possível, porque durante esses 3 meses o estrago ele já foi bastante preocupante.
né, o Conselho Federal de Psicologia já recebeu uma série de notificações de aumentos das chamadas terapias de reorientação no Brasil. Já fomos notificados de uma série de procuras, inclusive, nas políticas públicas brasileiras, em especial nas políticas públicas de assistência social, de pessoas procurando as chamadas terapias de reorientação, muitas vezes para pessoas que são menores de 18 anos, que colocam, inclusive, discussões relacionadas ao Estatuto da Criança e Adolescente. Claro. Mas isso não é para nós novidade, porque as questões relacionadas à sexualidade, elas, de um modo geral, elas aparecem na adolescência, né? E, de um modo geral, é na adolescência que as pessoas procuram as chamadas terapias de reorientação. O que coloca em questão, inclusive, aquilo que tem sido muito debatido em relação a esse tema, que é o fato das pessoas voluntariamente procurarem a chamada reversão da orientação sexual. Só que a grande maioria são meninos e meninas que são levados por seus pais. Né? Nós fizemos uma grande pesquisa, eu sou professor do Instituto de Psicologia da UFRJ, da Federal do Rio de Janeiro, e nós fizemos uma pesquisa grande quando a resolução completou 10 anos, né? Portanto, em 2009. E nós fizemos uma pesquisa com pessoas homossexuais querendo saber se alguma vez na sua vida elas foram encaminhadas para psicólogos para a chamada reorientação. 70% dos entrevistados afirmaram: sim, um dia alguém me encaminhou para o psicólogo. E a segunda pergunta é: quem primeiro te encaminhou? Metade deles pelo pai e pela mãe. Então nós estamos falando de algo que se relaciona a um grau de violência tamanho, né? Nesses 3 meses, né, eu falei do que aconteceu de ruim, né? Ou seja, do aumento da procura, do aumento da oferta, né? O que para nós é algo bastante preocupante, mas nós também fomos procurados por muitas pessoas que, em que pese a resolução que proibia, durante esses 19 anos passaram pelas chamadas terapias de reorientação, Sim, de forma estão muito clandestina, ligadas de forma ligadas à proibida, igreja também. mas que passaram por elas e nos contaram a quantidade de violências que estavam previstas, né, que estavam contidas nesse tipo de trabalho que a gente jamais pode chamar de terapia, dado o grau de violência que se encontram nas técnicas construídas por esses profissionais. Sem dúvida nenhuma, Pedro Paulo. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta já já, vamos ver como é que os nossos telespectadores reagem. Estamos de volta com o Sem Censura. Bruno, então... Olha aí, eu separei 2 perguntas. Uma do Douglas Pereira, olha aí, a língua está travada. Ele quer saber da Duda qual é a pergunta é difícil também. Ele quer saber qual é a importância dessa releitura de Secos e Molhados para o atual cenário político do país. Uau! Absoluta, né? Eu acho que todas as músicas elas estão relacionadas com questões sociopolíticas que a gente vem vivendo. E Hierofante, que é um poema do Oswald de Andrade, não há possibilidade de viver com essa gente, nem com nenhuma gente, a desconfiança te cercará como um escudo. Rosa de Hiroshima também fala muito, Vira, Cura Gay. Então eu acho que ela tá, assim, a gente mexendo foi percebendo que todas as músicas, as letras, tinham uma relação muito bizarra, assim, com o que a gente está vivendo hoje. Parece que a gente não evoluiu esses 40 anos, sabe? Parece. Não, ou então que o momento é semelhante, na medida em que exatamente. tem um momento careta, houve tem um um retrocesso, momento careta, né? Houve um retrocesso. Não acho que houve... Quer dizer, é engraçado dizer isso, desculpa eu Não. polemizar, mas é porque eu não sinto que houve um retrocesso. Eu sinto que o momento tá careta, entendeu? Quer dizer, não que foi para trás, é que na frente... tá careta. Sim. Entendeu? E que o momento por isso é que fica tão bom Sim. ouvir um Secos e Molhados. Sim. O momento em tempos de censura, em tempos de cura gay, em tempos de fundamentalismos. Fundamentalismos e essas coisas todas, enfim, é uma galera que passava por questões sociopolíticas parecidas com o que a gente está passando hoje. Então, reiterar isso, em alguma medida, é também... Não sei, eu interpreto, a minha visão subjetiva desse projeto é tipo o apocalipse e a ressurreição, saca? Por aí. É tipo, enfim, jogar todas as mazelas, mas também jogar algum
algum fiapo de esperança nisso, no meio disso tudo também, assim. Eu acho que o show, Tem para mais mim, alguma pergunta? traduz isso. O Gael Fontes quer saber, ele faz uma provocação, ele pergunta assim, por que não tratam o preconceito no lugar da sexualidade? Quer comentar? Essa é a grande questão, né? Na verdade, existem homossexuais que gostariam de passar por uma terapia de reversão e se tornarem heterossexuais? Sim, existem. Mas por que que existem? Porque nós vivemos no país que mais assassina homossexuais do mundo. Em 2016 foram 343 assassinatos por conta da orientação sexual. Ou seja, não são homossexuais que morreram por quaisquer motivos, né? Porque foram atropelados, que morreram de infarto, não. Foram pessoas assassinadas cuja motivação do assassinato foi a orientação sexual não heteronormativa. Então, num país como esse, né, em que a chamada LGBTfobia ela é estruturante dessa sociedade que nós vivemos, que existam pessoas querendo deixar vulneráveis a essa violência é bastante plausível. Agora, a questão é como é que nós interpretamos esse pedido? Como é que nós interpretamos essa demanda que chega até nós, psicólogos, né? E o que nós, psicólogos, precisamos fazer com isso? A resolução, ela jamais proibiu psicólogos de atenderem pessoas homossexuais, mas ela proíbe de tratar a homossexualidade como patologia ou como desvio, porque receber pessoas homossexuais nos nossos consultórios, ou onde mais o psicólogo atua, né, na verdade significa acolher esse sofrimento, mas problematizar esse sofrimento não como sendo um sofrimento individual, porque não é aquele indivíduo, não é aquele sujeito que sofre por uma questão pessoal, mas por algo que está presente na sociedade como um todo. Ou seja, precisamos pensar que o problema do Brasil é a LGBTfobia que faz com que essas pessoas sejam assassinadas, que faz com que essas pessoas tenham menos direitos, que faz com que essas pessoas também procurem a chamada reorientação. É isso que nós, psicólogos e psicólogas nesse país, precisamos fazer. Você apresenta muito bem, sabia, Pedro Paulo? Eu gostaria de ser sua paciente. Obrigado. Eu já quis ser homem, no sentido de que quando eu me cansava de ver um mundo muito que não gosta, que trata mal as mulheres, eu já quis ser homem. Claro. Na minha profissão, eu dizia, eu queria ser homem, cara. Eu quero ser homem, porque não aguento ter um tipo de preconceito e de... É uma marginalização, né? De marginalização. Tanto no então, caso da não é homossexualidade. fácil você ser homossexual numa sociedade que não gosta dos homossexuais. Você sofre com Claro. isso. Você quer... entendeu? Eu queria ser homem. Eu compreendo que um garoto que é gay também quer ser homem. Entendeu? É mais fácil, Claro. cara. A gente quer vida fácil. A gente quer ser feliz. A gente não quer... Só que o conflito vem pra gente e a gente sofre com ele. Né? Então, não é da cura gay que se trata, mas simplesmente Exatamente. do sofrimento do indivíduo. Numa sociedade racista, também se espera que pessoas negras não queiram ser negras. E como é que a gente trata isso? Achando que o problema é da existência da pessoa negra e vamos fazer o quê? Da sociedade. Vamos receitar água sanitária 2 vezes por dia para isso? Não. Não dá certo. Nós precisamos colocar em questão o racismo que se constrói nesse país. Precisamos enfrentar o racismo, precisamos enfrentar a LGBTfobia, porque nós precisamos enfrentar o preconceito. Com certeza. E não será a psicologia produzir um instrumento para produzir mais sofrimento, mais exclusão e mais violência. Como é que é o nome daquela cantora negra em Paris, aquela que dançava nua, que era fantástica, que tem até a peça aqui, da menina que Josephine aqui. Baker. Josephine Baker, obrigada, Emília. E ela tomava banho de água sanitária todo dia. Claro. Né? Então, a barra é muito pesado. Agora, o momento, em relação ao que você estava falando, tem um problema planetário. Não é só o Brasil que está mais reacionário do que foi na época libertária dos anos 60. O mundo está muito reacionário. Quer dizer, essa coisa que a gente está vendo contra os gays e contra os fundamentalismos todos, está no mundo inteiro. A gente está vendo... Não é só aqui, né? Está ruim. O preconceito está pior. E eu até acho que o Brasil não é tão ruim assim em termos de preconceito, mas esse negócio do assassinato é barra pesada, Há né? controvérsias. Eu acho que é. Há controvérsias. Até porque Preconceitos o mascarados. assassinato, o assassinato também é só um reflexo, tipo, muito... Existem várias camadas até chegar no assassinato, né? Claro, De tem o violência preconceito psicológica, velado, né? Tem sim. Preconceito velado. Tem o preconceito dos pais, né? de opressão e... Ele é um dado materializado, né? Mas
Claro, né? Antes dele tem muitas outras Exatamente. formas Camadas, de exclusão e sofrimento, muitas vezes impetrados como formas de cuidado. E esse talvez seja o maior perigo de tudo isso, né? Quando o sofrimento e a violência, eles são construídos como formas de cuidado. Como a formas de gente amor, sabe, de é complicado. proteção, né? Exatamente. Queremos o melhor para você, Exatamente. e aí Exatamente. a coisa fica muito E às ve- camuflada. né? Mas às vezes Olha até isso é feito de uma forma inconsciente, assim, né? Porque as pessoas já foram Condicionado. condicionadas a acreditar que é esse Mas caminho. o preconceito é isso, né? Claro, exatamente. Você nem pensa E nele. nós precisamos desnaturalizar aquilo que parece Exatamente. Natural. normal, que parece natural. Né? Vamos falar de uma coisa muito bacana, que foi essa história do SMS. A felicidade é o assunto hoje, né? Vamos falar dessa coisa do SMS, que nós gostamos muito do Instituto Provita, que é uma iniciativa que parece simples, mas ao mesmo tempo é genial. Conta um pouquinho. Vera, é verdade. Nós estamos vivendo uma situação hoje, né, bem complicada na saúde. Todo mundo está acompanhando aí, né? A vontade que dá é de ficar ouvindo, né, você cantar e ficar ali, nunca mais ouvir falar de problema, né? Mas a questão do sangue é um problema muito sério hoje no Rio de Janeiro e no Brasil todo. Você não consegue hoje captar 50% da necessidade de sangue. Então, você tem hoje situações, eu estava vindo para cá, estava conversando com o médico, ele falou, olha, perdi um paciente por falta de sangue, aqui no Rio de Janeiro, né? Então, há necessidade realmente de você se reinventar todos os dias, né? Você sabe que o sangue é uma atitude absolutamente altruísta, você não pode negociar sangue, né? Os mais antigos se lembram, a doutora não se lembra, mas o mais antigo se lembra que o sangue era negociado. Você comprava sangue, né? Podia vender. Hoje não, hoje absolutamente não. Desde a Constituição de 88, o sangue é uma atitude altruísta. Não pode levar qualquer vantagem, absolutamente qualquer vantagem. Eu vou fazer um concurso público, vou ganhar uns pontos. Não pode. Você não pode compulsoriamente exigir que o funcionário público doe sangue. Você não pode fazer nada. Não pode, porque é parte do princípio, né, da honestidade e da vontade. Né? Agora, podia ter mais campanhas, talvez? Sim, e todos os dias os hemocentros eles acordam pensando em qual a campanha do dia, né, para levar a pessoa. Hoje eu fui doar sangue e você tinha lá 3 pessoas doando sangue no Hemorrio. Então é muito pouca gente para necessidade. Quantas vezes porque eu suponho que você aí se sinta super obrigado a doar sangue, quantas vezes você doa por ano? Não, eu dou pouco, dou umas 2 vezes por ano. Eu dou pouco porque eu me esqueço. E esse é o problema. É isso que nós queremos enfatizar. O que acontece? Uma pessoa que doa sangue, ela tem uma atitude das mais nobres possíveis, né? Você saiu de casa, você gastou o teu tempo, o teu dinheiro, e você foi um hemocentro para doar para a pessoa que sequer você conhece. O que leva essa pessoa a fazer isso? É um negócio da psicologia, tem que explicar, né? É um negócio absolutamente fantástico. Porque alguma né? vez na vida ela já precisou desse sangue aí, ela sabe. Né? Às vezes não. Ou pode vir a precisar. Ou né? pode vir a Pois é, mas às vezes ela Empatia, nem pensa nisso. Às vezes ela nem, eu te garanto que ela nem pensa nisso, às vezes. Então ela foi ali e doou aquele sangue. O problema, é que você doa aquele sangue e esquece que você doou aquele sangue, que é até muitas vezes o meu caso. Eu não sei quem foi feito o meu sangue, quando aquele sangue foi utilizado. Isso aí se perde um pouquinho. Então, o que Quer dizer, na Provita... verdade, você podia mandar um SMS também, tipo assim, já faz 6 meses que você doa sangue. Você não gostaria de doar de novo? Um lembrete, né? Já houve isso, mas pode soar como cobrança. Agora, o contrário que nós estamos propondo, né, e que nós temos já um conhecimento, que há um aumento de 30% da base de doadores e doadores que nos interessam, que é você agradecer. E naquela hora que a pessoa está recebendo aquele sangue, é você tangibilizar aquele momento, né? Então, você está num dia não tão bom, né? Naquele dia corrido, meio louco, né? E você daí naquele dia que você talvez nem pensa qual o sentido da vida, e você recebe o SMS, olha, nesse momento, aquele sangue que você doou está salvando uma vida. É lindo. Não, é fantástico. E o que acontece? Quando eu faço, pera, isso está acontecendo contigo, o que tu vai fazer? Olha o que eu recebi, Duda. Esse é o objetivo. E mostra para ela. E ela vai assim, nossa, como é que faz isso daqui? Como é que é? Dói, não dói? É tranquilo? Transmite doença? Não, é tranquilo, dá para ir lá. É um jeito de estimular, né? Perfeito. Isso aí aumenta em 30% a quantidade de doadores. E o que é importante é esse doador que volta a doar, né? Que doa 3 vezes ao ano, que doa 4 vezes ao ano. É esse doador que nos interessa. Porque a gente já sabe o histórico desse doador, ele já sabe o que tem que ser feito, né? Então, essa é a proposta da Associação Provita. Esse programa já está pronto, ele entra em funcionamento agora no final de dezembro,
E tudo por conta da Provita, e a Provita vai mandar esses MS por própria conta. E abro aqui um espaço, porque quem faz o bem não faz só para casa, faz para todo mundo. Para qualquer hospital do Brasil que queira ter esse programa, nós vamos disponibilizar, vamos assessorar, vamos fazer tudo isso, custo zero, para ver se a gente consegue aumentar essa quantidade de sangue. Olha só, como é que vocês fazem essa vinculação? Que ela pode ser fantasiosa, tipo, de vez em quando vocês mandam assim, mas não ser verdadeiro. Mas para ser bacana tem que ser verdadeiro, né? Realmente, aquele sangue meu tem que ter sido usado. Como é que vocês conseguem vincular? Existe um sistema que cada vez que você doa teu sangue, é um sistema extremamente sério. Ele fica num banco de sangue, ele fica até bem pouco tempo, né? Ele fica ali naquele banco de sangue e quando aquele banco de sangue, aquele sangue, que a tua bolsa de sangue é abaixada, né, e é doado para alguém, naquele momento o sistema dá a baixa e automaticamente já emite um SMS. É automático, não vai depender de interação humana. O próprio sistema vai passar a fazer isso. Ah, legal. Me diz uma coisa, todo mundo, você falou de uma coisa que afasta um pouco as pessoas, que é você ter que ir num hemocentro. Perfeito. O hemocentro não pode ir nas empresas, ir nas casernas, ir... Sua pergunta foi uma das melhores perguntas. Tudo que você queria que eu perguntasse? Se eu tivesse, você já me faz a pergunta. Não vamos contar para ninguém que você quase que me pediu a fazer esse homem, mas é mentira, não pediu não. Não combinamos, né? Mas se tivesse dado a pergunta para fazer, eu pediria se perguntar isso. Se você ficar esperando alguém entrar no hemocentro, complica. As pessoas estão... O dia a dia está muito corrido. A violência está muito grande. Mas a senhora está querendo trocar dente por tempo? O que a Provita fez no início do ano? E isso foi a tua pergunta, encaixou perfeitamente o que eu ia falar. A Provita, ela tem uma van, comprou uma van, e essa van busca as pessoas em locais. Então, busca em associações, busca em igrejas, em comunidades, e busca 14 pessoas por vez. Você aumentou a quantidade de sangue desse não hemorrio. E outra coisa, nós equipamos todos os ônibus do hemorrio para que ele possa ir às empresas também. O que conseguiu com isso aí foi o seguinte: se você pegar 2016, comparar com 2017, até setembro de 2017 agora, nós já conseguimos captar mais sangue do que 2016 inteiro. Por que isso? Pela tua pergunta. É sair de dentro da unidade do hemocentro, não esperar que ele venha, que suba. Essa van já fez isso? Faz isso o ano todo, todos os dias. Tá bom. Todos os dias. E o ônibus, são 2 ônibus também disponibilizados pelo Hemorrio, que nós equipamos, colocamos equipamento de ponta nesse ônibus. Hoje ele tem condições de circular, porque o Estado está com problema realmente financeiro. Então, equipamos esses ônibus, eles vão às empresas, às comunidades. Isso aumentou em mais de 30% já. Não, eu me disponibilizo a fazer campanha aqui dentro da TV, por exemplo. Eu não Nós posso ficar fazendo para aí, mas eu, entendeu? Aceitamos. De arrebanhar. Combino com você, o quê? Vai passar lá um dia, não sei o quê. É pertinho do Hemorrio aqui, a gente está muito perto. Então, eu busco, levo e trago para o local. E a gente pede, por exemplo, aí a direção da casa libera as pessoas durante o trabalho para ir lá. Você consegue fazer umas coisas assim, né? Quem doa sangue parece que tem a liberação, né? Tem um dia... Tem a liberação de um dia. Isso é legal. Ainda não sabia disso. É bom. Eu me lembro que eu estava foi o primeiro ano de faculdade e eu me lembro que o professor de sociologia foi lá e disse: olha só, um funcionário teve um acidente, está precisando de sangue. Nós precisamos... Uma universidade, sei lá, 6.000 alunos. Eu fui a única que fui. Mas não foi porque eu era melhor do que ninguém. É porque não teve uma coisa mais viva, entendeu? Verdade. E outra uma coisa importante, né? Não adianta eu fazer uma campanha de assim, ó, hoje eu vou conseguir 1 milhão de bolsas, porque não funciona dessa maneira. Tem que ser a coisa constante. O sangue funciona, por exemplo, uma plaqueta, funciona 5 dias. Depois de 5 dias ela é descartada. Isso. Então, todos os dias os hemocentros têm que se reinventar, a área de marketing tem que procurar atuar para convencer as pessoas a ir doar o sangue, né? É um trabalho assim diário, é quase como enxuga-gelo, mas tem que ser feito. Boa sorte. Obrigado. Vamos fazer um intervalo? A gente volta já já. Nós voltamos com Sem Censura. Já doou sangue hoje? Vamos lá, Bruno. Olha aí, a Sônia Regina Bellucci, ela está tranquilizando a Duda aqui e ela diz que Chico Buarque, ela lembra que Chico Buarque também não concluiu a USP em arquitetura, então tá tudo certo. A carreira tá... Chico Buarque é um gênio, né? Não sei se eu sou, mas...
Você cortou o cabelo porque o Alex Rosa Martins está falando que a sua linda e vasta cabeleira negra se foi, Sim. mas que você continua sendo uma grata surpresa. De cenário. Obrigada. Hoje eu tava vendo umas fotos antigas e tava, ai, meu cabelo era tão bonito, agora eu não sei se deixa crescer. Eu só não sei Mas se eu tá deixo... lindo assim, né? Tá lindo. Cortou pro projeto? Não, eu cortei de doido. Um dia eu acordei e falei, chega! Tirei. Era com cabelão aqui, assim. Vai fazer um ano agora. Faz um tempinho. Já Vera, habituou o cabelo curto. Tem um questionamento interessante do Fernando Henrique Veloso. Ele diz que qual é a explicação para essa proibição dos homossexuais serem proibidos de doarem sangue? Não é contraditório? E ele pergunta o que tem feito para mudar isso. Ué, gente, Ok. não, acabou de sair uma liminar do juiz saiu, em Brasília. Não Não existe saiu? uma discussão no STF, né? É, e que o ministro pediu exatamente. vista exatamente para debater esse assunto, né? O problema todo é que se colocava, né, a pessoa que tinha relação homem com homem num grupo de risco. Isso não é verdade, né? Porque ele pode ter um relacionamento um homem com homem e não ser uma pessoa promíscua, respeitar, não ter não pular cerca, né? E às vezes um hétero Quando a gente fala desses assuntos delicados, a gente fica assim, a gente fica pisando, né? Onde é que eu vou, né? pula a cerca, mas não. Mas o que acontece é o seguinte, no grupo, há um tempo atrás, o grupo, né, as pesquisas indicam o seguinte, entre os heterossexuais, apenas 0,40% tem o vírus da AIDS. Tá. Entre grupos, né, que praticam atos, né, homem com homem, esse é o termo certo, porque ele pode ser casado e ter uma prática, né? Vai de 5% a 15%, né? 5% a 15%. Então, essa é a grande discussão. E o problema da AIDS não se proíbe. Na verdade, é o seguinte, a pessoa tem que ser honesta, dizer, olha, não tive parceiros diferentes, esse tipo de coisa. E tem que falar realmente. Não pode ter feito sexo por dinheiro, por exemplo, né? Então, esse tipo de pergunta é feito no momento da triagem. O problema todo, tá, é que existe uma janela de teste, né? Então, hoje você consegue detectar o vírus da AIDS 15 dias, né? Praticamente 15 dias, uma data, assim, um período bem legal para você fazer o teste. E o vírus da AIDS, às vezes, ele fica parado ali, né? Ele fica até o terceiro dia, ele não se manifesta. 15 dias depois dou o sangue, gente. Qual o problema? Não dá, porque certas espécies... Você pode ser em 5 dias, você tem que usar plaqueta, ela não pode passar de 5 dias. Não é isso. Você faz o teste. Chega lá com o teste. Aqui, não tenho AIDS. Dou o sangue. Pronto, você usa. Não é um problema. O problema todinho é quando a pessoa teve relação no dia anterior, noite anterior, alguma coisa assim, e ela mente. Isso não pode mentir. A doação de sangue é uma relação de honestidade pura, né? Então tá. A questão é que a honestidade, ela não tem orientação sexual, né? Você pode ser heterossexual e mentir, você pode ser homossexual e mentir. A honestidade não tem a ver com orientação. Exatamente. A pergunta é feita para todo mundo. Teve esse tipo de relação para hétero ou para homem? Não tem nenhum problema, né? A questão é que você parte de uma prévia desautorização para aqueles que são homossexuais. Mas o Supremo estava decidindo favoravelmente aos homossexuais. Mas eu acho que não é nem questão de decidir para os homossexuais. A coisa tem que ser científica, né? Esse que é o lado, né? Bom, vamos para a felicidade? Vamos, felicidade. Tereza, vamos lá, porque esse livro muito bom. Você decidiu, conta a história dele. Bom, esse é o meu 41º livro. Foram 2 anos de trabalho em que eu aprendi enormemente, porque eu resolvi assim, Sim, pesquisei estudos sobre neurociência, né? Hoje está muito claro que os nossos pensamentos, as nossas ações e a qualidade dos nossos relacionamentos vão fazendo e refazendo as conexões neurais do nosso cérebro, né? Então, a gente vai mudando, podendo mudar sempre. E aí, como é que surgiu esse interesse, né, pela felicidade? Justamente a partir daí, quer dizer, vivendo em tempos turbulentos, com um monte de desafios que a gente está enfrentando pelo mundo afora, como é que a gente pode cuidar de construir um reservatório de bem-estar, não só individual, como coletivo também. A gente tem várias maneiras de tratar o bem-estar coletivo. E aí surgiu essa questão, mas sim, como eu viajo muito pelo trabalho como palestrante, eu comecei, e também porque eu gosto de trilhas e cachoeiras, eu parti assim, para um monte de cidades de todas as regiões do Brasil e entrevistei 190 pessoas de 12 a 96 anos, em cidades bem pequenas, de 1.500 habitantes, até cidades com milhões de habitantes, com essa pergunta, tem várias maneiras de ser feliz, qual é a sua maneira de ser feliz?
E o que mais me surpreendeu é assim, por outras coisas. Primeiro, as pessoas que levam uma vida bem simples em cidades do interior, elas têm mais tempo de se dedicar aos relacionamentos, elas têm mais tempo de estar em contato com a natureza. Essas pessoas, apesar de passarem por muitas dificuldades em suas vidas, elas têm uma sensação de bem-estar, de satisfação, né, com elas próprias e com a vida. Né? Elas lidam com os problemas de uma maneira mais tranquila, de uma forma geral. Né? Claro, há exceções. A segunda coisa que me surpreendeu, assim, a imensa maioria das pessoas consegue construir a felicidade no seu dia a dia, valorizando os bons momentos, saboreando os bons momentos, como a gente diz, valorizando os relacionamentos com família, com amigos. E, dessa forma, elas conseguem força para enfrentar as durezas, para enfrentar os obstáculos. Então, eu ouvi depoimentos bem emocionantes nesse sentido, né? Até daquele depoimento do Humanos, né, que você estava falando no início, do Ian Arthur Bertrand, que é um homem que perdeu as pernas, e ele disse, se Deus quisesse dar um par de pernas de novo, eu disse, não, muito obrigado, porque eu aprendi a apreciar a vida sobre outra perspectiva, na medida que eu fiquei numa cadeira de rodas. Extraordinário, né? As pessoas que aprendem a ser felizes a partir da adversidade. Né? Eu encontrei muitos depoimentos nesse sentido, né? De pessoas que tiveram doenças muito sérias, que ficaram desenganadas. Talvez a gente dê valor. Deram valor, priorizaram outras coisas, passaram a ter um outro tipo de vida e se sentem num patamar de felicidade e de satisfação com a vida maior do que a que tinham anteriormente, quando estava tudo mais ou menos bem. E a terceira coisa assim, que me surpreendeu nessas pesquisas foi assim, as mudanças de rumo. Quanta gente, né, que deixou cidades maiores por cidades menores, né? Onde o tecido social, né, de solidariedade, de valorização dos relacionamentos está mais preservado. E também, assim, a partir também de dificuldades sérias que enfrentaram, de doenças ou de problemas na família, que elas passaram a se dedicar a outras causas. Então, as pesquisas casam muito com esses depoimentos. Como é que, muitas vezes, quando a gente encontra um sentido da vida, né, quando você falou por que as pessoas querem doar sangue, né, porque tem pesquisas com trabalhos de voluntariado que eles mostram que acontece uma coisa muito interessante que eles se chamam de o barato de ajudar. Né? Você tem prazer, você se sente feliz em proporcionar alguma coisa boa para as outras pessoas. Né? Quer dizer, que você está se dedicando a algo que é maior do que você, como uma missão, né, sem nenhuma necessariamente conotação religiosa, mas como uma coisa assim, puxa, isso deu sentido à minha vida. Eu ouvi depoimentos muito lindos nesse sentido. Né? Uma pessoa, por exemplo, que teve um câncer, é uma engenheira, e ela, de repente, sim, ela encontrou uma ONG com crianças e adolescentes de vulnerabilidade social, e ela me disse, eu nunca me casei, eu nunca pensei em ter filhos, e de repente estou cuidando de mais de 100 crianças, e eu estou feliz, encontrei o sentido da minha vida com esse trabalho. Ontem a Sônia Hirsch estava aqui e ela falou que saúde não é um direito, porque a gente agora está assim, a felicidade é direito, tudo é direito, né? Mas não é um direito, é um patrimônio que se tem. E a gente tem que cuidar do patrimônio, é um patrimônio seu como é o meu, a saúde. Na verdade, a felicidade também é um pouco um patrimônio nosso. Com certeza. Né? A felicidade... É um pouco ligada à atitude nossa. Tem gente que tem uma atitude menos a felicidade e mais a felicidade? Claro, a felicidade, você não acha a felicidade, você constrói a felicidade dentro, através de cultivar gratidão, cultivar fé em algo, né? Cultivar generosidade, altruísmo, empatia. Né? E são fatores que se cultiva dentro de si, né, para poder, capacidade de amar. Né? A capacidade de amar, de se relacionar, de construir relacionamentos, né, duradouros e profundos, isso também são componentes de felicidade. Em contraposição, também tem pessoas que constroem a infelicidade. Estão ali remoendo aquelas mágoas, as correntes de ódio na internet, alimentando, xingando. Não, pessoas que se lastimam da vida?
Essas pessoas que dizem, a minha vida não está legal, hoje foi um inferno, hoje foi um inferno, hoje foi um inferno. Sim, há dias que são melhores, há dias que são piores. Isso faz parte do pacote, né? Felicidade. O que não é felicidade? Não, mitos em relação à felicidade. Felicidade não é ausência de problema. Felicidade não é um estado permanente de euforia. Né? Felicidade não é acúmulo de bens materiais, status, prestígio, etc. e tal. Não é nada disso. Né? A felicidade é uma construção que você vai fazendo, questionando, se desenvolvendo como pessoa. Mas né? No final do teu livro, nos últimos capítulos, você dá dados mundiais sobre isso, inclusive sobre o tal Instituto da Felicidade que fica lá em Copenhague, em que foi determinado que a Dinamarca é o país mais feliz do mundo em determinado momento. E aí você vincula algumas coisas tais como países felizes, crescimento econômico, desigualdade e sentimento de felicidade. E ali você diz claramente que a desigualdade de um país, dentro de um país, por exemplo, o Brasil é um país muito desigual, isso impede que as pessoas se sintam felizes coletivamente. Exatamente. Eu vi pesquisas a respeito da felicidade, do bem-estar coletivo. Isso. E esse bem-estar coletivo depende muito das políticas públicas com relação ao cuidado com a saúde, com a educação, com a segurança e com o combate à desigualdade e à injustiça social. Né? Então, os países que conseguem índices melhores nesse sentido, eles têm uma justiça índice de bem-estar coletivo maior. Por isso que Dinamarca, Noruega, né, são considerados todas aquelas democracias liberais mais nórdicas, felizes é sempre no mundo. lá, né? E aí também tem uma coisa assim de mudar o referencial, a definição, o que é progresso, o que é felicidade. Atualmente ainda predomina o esquema do progresso econômico, do PIB, etc. Tal. E a partir da experiência do Butão, né, da felicidade interna bruta, né, é um outro tipo de paradigma. O que essa população tem, né, o que esse país ou essa cidade oferece a essa população para construir essa base do bem-estar coletivo. Você é uma pessoa que se considera... Sempre foi uma pessoa feliz? Nesse sentido, né, do trabalho? Assim, sim, no sentido assim. Eu escolhi, você falou, a profissão foi regulamentada em 62, que eu entrei na faculdade em 67. Os meus pais não entenderam nada porque eu queria fazer psicologia, mas eu sabia que era isso. Né? E depois, desde criança, eu adorava escrever. Eu fazia semente, a tinta com semente de bertalha e eu botava uma pena de galinha para ficar escrevendo. Tereza, maravilha. Eu vou pedir para os nossos telespectadores fazerem perguntas para você agora, já no Facebook, porque a gente vai ter que terminar o programa e a gente vai continuar essa conversa, então, lá. Deixa eu só agradecer, então, a Duda, a Otmar, a Maria Tereza e ao Pedro Paulo, a vocês que nos acompanharam de casa. A gente volta amanhã às 5 e a gente, se vocês quiserem ficar conosco no Facebook, a gente vai já para lá. Até amanhã.